de agora, porque vou deixar você informado a respeito de algumas fofocas, mas por ser uma sexta-feira mais diferenciada, hoje eu vou estar conversando com a Ana Cláudia, terapeuta sistêmica. Toda vez quando ela vem aqui, já fiz um trato com ela. Ela vem aqui uma vez por mês. Eu tenho que olhar aqui o terapeuta sistêmico, porque eu de cabeça sou péssimo. A idade já não ajuda, mas o bate-papo com a Aninha ajuda e muito, viu? Então, fica aqui, porque sabe aquele bate-papo de sentar no sofá e a coisa e a conversa fluir? Ela já veio conversar com a gente e vai conversar conosco nessa manhã de sexta-feira, tá? 5 de fevereiro, enquanto vocês pensam aí sair para comemorar, a gente traz a consciência aqui de volta. Nem sei se é isso, mas ó, Ana Cláudia, amor, mais uma vez seja bem-vinda, tá? Todo mês vem aqui conversar conosco. Ana Cláudia, terapeuta sistêmica. Ana, bom dia, meu amor, tudo bem? Bom dia, Regis. Muito prazer em estar aqui novamente. Animada nessa manhã, né? Ai, uma delícia! Ô, Ana, a gente estava discutindo aí esses dias quando nós definimos a data, a dinâmica de dependência e codependência. Eu brinco que não sei nada e não sei nada, porque é uma grande verdade. Eu acho que a vida da gente é um aprendizado. Dependência, essa dinâmica de dependência e codependência, Ana, o que é? Conta pra gente. Nossa, Regis, assim, muitas pessoas vivenciam essa dinâmica de dependência e codependência e nem sabem que estão vivenciando, né? Então, alguns exemplos que... vamos lá pelo início, né? Por que uma pessoa se torna dependente ou outra se torna codependente? Tudo vem, novamente, né? Lá da infância, os referenciais familiares, né? Então, vamos supor que uma criança que vai se tornar codependente na vida adulta, ela nasce em que estado, em que momento, em que sistema essa criança chega? Geralmente, ela chega sendo filha de um codependente ou uma codependente. Isso assim, não vou generalizar falando todo mundo, porque senão, né, a gente generaliza, as pessoas vão contestar claramente. Mas a maioria dos codependentes nascem de um padrão familiar, já que existe a dinâmica de codependência. E ela nasce geralmente no momento em que muitas coisas estão acontecendo, os pais trabalham demais, não tem tempo para essa criança, e não tendo tempo para essa criança, ela vai ouvindo assim sempre: nossa, você não está vendo que agora eu estou ocupada, que não está vendo que eu estou resolvendo problemas? Por quê? Porque o codependente, ele está sempre envolvido em problemas. Ele está sempre salvando alguém. E aí a mãe dessa criança, ou o pai dessa criança, ele vai sempre dar essa resposta para a criança. Que acaba sendo até automática muitas vezes, né? Sim. Já liga no automático. Filho, agora não. Né? Exatamente. Filho, agora não. Olha, eu estou resolvendo um problema para sua tia. Agora não. Olha, eu estou resolvendo um problema para sua avó. Agora não. Então, isso vai causando na criança o quê? Ela vai entendendo que quem deveria nutrir as suas necessidades, as suas emoções, as suas necessidades básicas, né? Não consegue fazer isso. E aí ela começa a entender, já desde muito pequena, que ela precisa ser a solução para as pessoas. Mas como assim ela ser a solução, Ana, para as pessoas? Se ela não teve um suporte, como que ela vai ser a solução das pessoas? Exatamente. Se você, que deveria estar me nutrindo, não consegue fazer isso, então, e porque você está sempre ocupado resolvendo dificuldades de outras pessoas, o que eu, como sua filha, vou fazer? Eu vou querer tirar essa responsabilidade de você para que você tenha um pouco mais de tempo para mim. Só que, de contrapartida, o que vai acontecer? Eu vou querer cuidar. Então, assim, se a minha avó dá muito trabalho para minha mãe, eu começo a ficar mais próximo da minha avó, começo a fazer mais carinho nela, passar creminho nela, na pele dela. Então, eu me torno uma cuidadora. Mas isso tudo para que aquela pessoa que eu quero que olhe para mim tenha mais tempo para mim. Tenha mais tempo para mim. Olha, e isso nunca acontece. Não acontece. Nunca acontece, porque quem é codependente, Regis, está sempre buscando ajudar uma outra pessoa. E ela nunca tem tempo para ela. E quando ela se dá conta de que ela não tem tempo para ela fica cada vez mais ocupada.
E aí ela começa a colocar responsabilidade no filho, sem que perceba. Ai, filho, faz isso para mim. Nossa, me ajuda. Olha, eu tenho que resolver esse problema. Você me ajuda? Nossa, Ana, você está falando uma situação que eu não posso expor assim, mas é uma situação que eu já vi ali, enfim, já tive contato, relato, de que justamente assim, a filha, ela relatava que a mãe dela botava sobre ela a responsabilidade de ela cuidar dos irmãos. Sim. E que ela falava, olha, eles são os meus irmãos, você é a mãe, você que tem que cuidar da gente. Isso acontece com muita facilidade. Que é uma inversão de papéis. O filho começa a suprir em vez de ser suprido. Acontece muito. Só que é algo que fica assim, se torna tão normal no sistema familiar, nas famílias, porque já vem uma repetição, como você acabou de dizer antes da nossa entrevista, né? Nossa, é uma dinâmica de repetição. E é exatamente isso, porque já é padronizado. Então, aquilo que é padronizado é normal. Mas é normal aonde? Dentro do meu sistema que está habituado com isso. Num outro sistema que as pessoas sabem quais são as suas funções corretas, isso é anormal. Ana, mas por isso se tornar normal, você fala, eu fico aqui imaginando, né? Desculpa, mas eu não posso me furtar perguntar para você como que se quebra isso. Isso a gente consegue romper? Consegue. Porque, às vezes, é aquilo que nós falamos, é a repetição. Eu vi, às vezes, quando criança, a minha avó fazer isso com a minha mãe, de repente, aí minha mãe faz isso comigo, eu vejo, assim, é uma bola de neve. É uma bola de neve, só vai crescendo, né? E aí, essa criança, quando cresce, ela continua nessa dinâmica de codependência. E aí ela vai fazer o quê? Fazer de tudo para solucionar as dificuldades das pessoas. Então, se lá no sistema dela o maior problema era dinheiro, o que ela vai fazer? Ela vai estudar muito, vai ganhar dinheiro, porque ela precisa suprir a falta de dinheiro que tem no sistema dela. Então, ela vai dar muitas coisas para a mãe dela, para o pai, para os irmãos, porque ela precisa ajudar, ela precisa ser a solução do problema. E aí depois, ou se lá eram problemas de alcoolismo, né? E aí a pessoa que tinha um dependente, né? Que precisava beber, e aí chegava em casa assim muito bravo ou algo assim. Então nunca se fala, seu pai é alcoólatra, né? Sua mãe é alcoólatra. Não, toma uma cervejinha, chegou meio nervoso, mas não foi nada. Então, começa-se a não falar dos sentimentos, não se nomeia os sentimentos, não se fala, eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou bravo, eu estou com muita raiva, isso não se nomeia. Vai se dando outros nomes a tudo isso, porque não se pode falar, se tornam segredos de família e não pode se tocar nisso. Ana, você está falando uma coisa que é impressionante, como esses tempos atrás, esses dias eu estava conversando com uma pessoa numa outra situação, e falou justamente isso, a necessidade de se nomear os sentimentos. Muito sério isso. E até então a gente não tinha suporte, não tinha direção, não tinha quem falasse isso conosco. E é realmente o que acontece. Hoje em dia, por exemplo, tem crianças que crescem, elas não conseguem identificar nelas os sentimentos. Elas não sabem o que é angústia, elas não sabem o que é raiva, elas não sabem nem que talvez seja uma felicidade. Me corrija se eu estiver errado. Você está certo, você está certo. E não podendo nomear os sentimentos, eu cresço com uma distorção. E crescendo com essa distorção e me torno uma pessoa codependente, me tornando uma pessoa codependente, eu vou buscar quem para parceiro? E vai dizer que é justamente aquele que, de repente, você teve aquele problema, aquela situação? Exatamente. Se for, por exemplo, uma situação de alcoolismo, então por isso que a gente vê nas famílias. As repetições de padrões. Então, se eu
nasci num ambiente assim, e eu aprendo que eu preciso cuidar de todo mundo e ajudar todo mundo, quando eu cresço, naturalmente, eu vou me vincular a alguém que me traz uma leveza, porque o meu sistema era pesado demais para mim, que me traz uma leveza, né? Mas depois que eu me caso, começam a vir o quê? As dinâmicas muda. muito parecidas com a que eu vivenciava na minha casa. Mas, Ana, aí eu te pergunto, esse comportamento, por exemplo, ela teve um pai agressivo. Esse comportamento, ela cresceu dentro desse comportamento. Como assim? A gente fala assim, e aí eu vou falar, dedo podre, mas foi escolher parecido com o pai, parecido com aquela situação que ela viveu lá. Como que é assim, que vai cair justamente com aquela pessoa? Porque durante o namoro, essa pessoa mostrou esses comportamentos? E aquilo inconscientemente, ela é aqui que eu fico. Sim. Só que a pessoa não enxerga. Não enxerga. Por quê? Mas por que ela se aproximou dessa pessoa, né? Porque ela tem a dinâmica igual, parecida, que está onde? Escondida. Eu não vou mostrar para você quem eu sou realmente quando eu estou namorando você. Verdade. Claro que não. Eu quero te conquistar. Eu quero ser aquela mulher linda, aquela mulher tranquila, aquela carinhosa, compreensiva, né? Compreensiva. Ai, amor, eu vou ali e tal. Não, tudo bem, né? Você tem que ir mesmo. Mas depois que casa... Mas mesmo muda. assim, Ana, até durante o namoro, alguns comportamentos... aparecem. Fica um pouco à mostra. Aparecem, só que a pessoa não visualiza. Então, Os sinais são todos dados, sempre. Só que não enxerga. Então, a agressividade já começa de, tipo assim, falar alto, destratar, tratar sem educação mesmo, né? E, às vezes, dar alguns empurrões. Só que fala assim, estava nervoso naquele momento. Por quê? No meu sistema, era normal ter agressividade. Depois, só estava nervoso. Não é sempre assim. Ana, eu tô bobo de ver, porque assim... bobo de ver... Porque a gente... Você assiste, por exemplo, novelas, você vê algumas matérias e que as pessoas falam assim... Inclusive nessa novela que a gente está falando hoje, que termina daqui a um mês... Tem uma questão de agressividade que a própria irmã dela fala para ela, mas você não consegue sair disso, você não vê o curioso. E a gente vê isso, às vezes, com pessoas próximas, né? Que se aproximam de maridos mais agressivos, de amizades tóxicas. E fala, mas tadinho dele. A pessoa, às vezes, não consegue visualizar que... Aí eu vou falar, mais machismo, né? Tadinho, mas ele é meu amigo, ele precisa de mim, mas... Às vezes aquela amizade é tóxica, tá usando aquela pessoa. E todo mundo ao redor tá vendo que tá usando, e menos a pessoa. Exatamente. E ela está num relacionamento de codependência e dependência. Gente. Emocional, nesse caso, tá? Ela necessita do relacionamento com essa pessoa, mesmo ela a tratando mal. Por quê? Porque é assim que ela identifica que é amor. Ai, Ana, fala isso pra mim, não. Nossa Senhora. É assim que ela identifica que é amor. Não, sabe, porque a Ana sabe, que o pessoal que tá me acompanhando sabe. Eu sou pai, agora é novo. Não, mas Sim, é ótimo você aprender. Isso me chama a atenção para que eu tenha um extremo cuidado na educação do meu filho. Sim. Porque se o meu filho lá na frente se envolver com pessoas mais agressivas, ou seja, o meu filho vai pagar por um comportamento meu. Sim. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com pais, Regi, porque é a oportunidade deles melhorarem as suas dinâmicas, entenderem como eles funcionam, para que os filhos deles fiquem melhores e, naturalmente, os seus descendentes, que são seus netos. Mas, Ana, você não concorda comigo que é difícil? Não é impossível. Muito difícil. Porque, por exemplo, assim, eu tenho um comportamento que eu reproduzo, por exemplo, né? Eu tenho um comportamento, por exemplo, estou jogando aqui, quem está lá em casa, a gente tem um comportamento que eu reproduzo, o comportamento da minha mãe e do meu pai. Aquela pessoa muito permissiva ou aquela pessoa muito severa. Então, assim, eu estou reproduzindo aquele comportamento. Sim. Você está entendendo? Para eu mudar isso, assim, eu vou ter que, literalmente, quase, pegar o freio de mão, puxar, parar a minha vida e me desconstruir e reconstruir. Isso. Mas onde que eu vou tirar esses referenciais? Sendo que os meus referenciais foram aqueles. Dentro da terapia.
Joguei o problema na tua mão, se vira para responder. Dentro da terapia sistêmica, por exemplo, é um caminho onde você entende quais são as leis sistêmicas que regem a vida, ou seja, os caminhos naturais da vida. O rio não segue seu curso? Você consegue fazer com que as águas desse rio façam o movimento inverso? Não, de maneira naturalmente? Não. Você só consegue de um meio mecanizado, certo? Mas naturalmente não. E é exatamente assim. Quando você entende o processo natural da vida, que isso as pessoas aprendem durante uma terapia, ao olharem para as dinâmicas adoecidas e o que é saudável dentro de uma família, é aprender que o curso desse rio precisa continuar, porque a energia vai fazer o quê? Vai caminhar para o futuro. Senão vai chegar lá na frente, vai faltar energia e amor, e as famílias vão ter o quê? Morte de família, porque não vai gerar mais descendente. Porque está devolvendo sempre para trás, ficando emaranhado lá nas questões do passado, da família, e reproduzindo todas essas dinâmicas adoecidas, só que você sente. Você sente dentro de você que algo não está certo, que algo não está bem, que algo não está funcionando corretamente como deveria. Então é aí que você deve procurar. A pessoa não deve procurar ajuda quando ela está lá no fundo do poço, porque é mais difícil, é um processo mais lento. Mas sim quando ela já começa a perceber que algo está errado dentro dela. E aí o processo... Aquele comportamento eu não quero repetir. E o processo é muito mais rápido. Porque quanto mais eu julgo os meus pais, quanto mais eu olho para eles e falo assim, eles estão errados, eles não são bons o suficiente. E me vejo repetindo. Mas você faz igual. Ai, gente, alguém... Olha, não vou falar nada para você, viu, Ana? Ana, as pessoas têm dificuldade, você é terapeuta sistêmica, as pessoas ainda têm um preconceito, uma dificuldade em acreditar nessa terapia da terapeuta sistêmica? Tem, Regis. Eu pergunto isso mesmo, gente, eu não estou nem aí, pergunto mesmo, a Ana sabe disso. E é muito gostoso responder. Não, porque eu fico pistola da vida, porque assim, você conversa com a gente numa matemática tão precisa que aí eu vou tirar o mérito dela e vou jogar para mim. Conversando com ela, mentira, mas conversando com ela, eu mesmo raciocino que quem tem que mudar sou eu, que os comportamentos são meus, que quem está reproduzindo sou eu, mas ao mesmo tempo você percebe que alguns comportamentos vieram lá da educação que você teve lá no passado, que você sofreu com esse comportamento que foi imposto a você, e claro também, foi o comportamento que eles tinham a compreensão lá no passado, nossos pais, nossos avós, mas que hoje, por uma evolução, enfim, você, ou por a dádiva divina, você consegue ter uma luz aí que fala, não, esse comportamento me incomodou muito lá atrás e eu não quero esse comportamento para os meus filhos, e eu não quero que a minha filha se envolva com alguém agressivo, eu não quero, enfim. E aí eu mesmo penso nisso. Então, quer dizer, não tem nada de extraordinário, mas as pessoas ainda são resistentes à terapia sistêmica. Cada vez que converso com ela, eu fico encantado. Muito resistentes, Regis. Tomar banho. Infelizmente. E infelizmente, por quê? Porque as pessoas não querem se esforçar. Você falou tudinho. A mudança é sua. Você é que tem que desconstruir, os paradigmas e as crenças que estão aí dentro de você. E para isso, o que eu faço? Eu mostro o caminho, eu auxilio, mas os movimentos e a postura são do cliente. E chega um momento que o cliente fala assim, tá ficando difícil. E as pessoas não querem se esforçar. Elas querem mágica, elas querem rapidez. E tem alguns processos que não são tão rápidos assim. Eles são mais lentos, mas eles são muito eficazes se a pessoa der continuidade. Se ela não der continuidade, nada se faz. É isso que eu ia perguntar. Deixa eu perguntar, produção, eu chamo o break. Tô aqui, eu começo a bater um papo aqui, eu garro na conversa. Eu garro aqui na conversa com ela e... eu consigo, Ana. Se eu quiser, se aquilo me incomoda e se eu quiser aquilo, eu vou conseguir me modificar. Vai ser difícil. Sim. É por isso que é preciso motivação, Regis. Se a pessoa não tiver motivação nenhuma, tem muitas pessoas, já até falei isso para você aqui, que eu não atendo.
Na primeira conversa... Você falou até fora do ar ou no ar, não lembro se ela falou. Eu sei que você falou a verdade. Na primeira conversa, eu já olho para a pessoa e falo assim, olha, você busca um outro profissional, né? Porque o trabalho que eu realizo aqui não é um trabalho que você está pronto para fazer. Então, daqui a algum tempo, se você precisar de mim, eu estou à disposição. Mas agora não é o momento. Mas por que, Ana? Quais comportamentos que nessa conversa, nesse primeiro atendimento que você identifica que a pessoa ela ainda não está naquele momento de mudar? Primeira a postura, né? Que vamos falar então do codependente, no caso, que ele chega e fala assim, olha, eu vim aqui, mas é porque o meu marido precisa de um atendimento, então você marca para ele, e aí você já viu um horário que você tem para ele, ou seja, ela quer delegar, né? As questões são dela, ela precisa olhar essas questões, mas aí ela já coloca que o marido é que precisa, então ali eu já coloco essa questão, eu já pego e falo assim, ou você olha para você, né, e deixa que ele olhe num outro momento, mas quem precisa dar continuidade e olhar o que está acontecendo é você. Gente, é momento de reflexão. Olha que essa danada fala pra gente. Pegue esse programa, depois assista novamente, porque isso aqui é uma aula que você está dando pra gente. Você sabe disso. As pessoas que têm uma sensibilidade, tem gente que eu tenho certeza, você sabe, deixa que eu falo. Tem gente que está assistindo e está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, não está dando a menor importância. E você lida com pessoas assim. Mas para quem está nessa maturidade, gente, de querer mudar, de não querer continuar repetindo esses comportamentos. Bom, estou conversando com a Ana Cláudia, consteladora sistêmica. Vou continuar conversando, agarrar na conversa com ela aqui. Não tem conversa mais gostosa que numa sexta-feira como essa. Espera aí, o break, daqui a pouco a gente está de volta. E voltando, já estamos aqui de volta. Falei para você que era super rápido. Nessa manhã de sexta-feira, 25 de fevereiro, volto aqui com a Ana Cláudia, terapeuta sistêmica, @anaclaudia.43. A gente está falando aqui, começamos de dependência e codependência, depois já passamos aí para as repetições, né, de comportamentos, falamos até, se você perdeu o primeiro bloco, o problema é teu. Volta lá, aqueles assim antigos, rebobina a fita, vai lá no nosso Facebook, no YouTube, porque o primeiro bloco foi imperdível, tá? A gente falou até aquela questão de, às vezes, a mulher, ou até mesmo o homem, aquele dedo podre. Nossa, mas escolhi justamente alguém parecido com aquela situação que eu vivia na minha infância, com meu pai ou com a minha mãe, né? E aí a gente tem que ter essa maturidade, Ana, de que eu tenho que quebrar essa dinâmica de ficar repetindo aquele comportamento lá e que eu preciso modificar. Sim, Regis, porque ser adulto dói e é para doer. É a única maneira de amadurecermos e permanecermos na postura de adultos. Porque o adulto faz o que precisa fazer, a criança faz o que quer. A gente que não fica ali em cima não, mas a gente que não fica ali em cima... É difícil achar a medida, porque aquilo que eu falei, a referência que nós tivemos lá atrás, e aí eu volto a falar para vocês, às vezes foi uma referência com pais nas drogas, nas bebidas, e nós crescemos dentro dessa situação, e que acaba esses comportamentos trazendo junto ali a agressividade, né? Junto com a bebida, as drogas, a agressividade, e isso a gente carrega e acaba reproduzindo isso. Se não tiver filhos, a gente reproduz no nosso dia a dia, afastando os amigos de trabalho. Sim. Olha gente, eu tô falando sem saber. Me socorre, menina. Mesmo. Me socorre, danada. É isso mesmo, você vai afastar. Ou você vai, né, encontrar sempre colegas no trabalho que são dependentes de você, porque você é um codependente, você precisa ajudar todo mundo, e aí esses colegas vão estar sempre assim, chegando em você, falando assim, ainda bem que eu tenho você, né? Ainda bem que você me ajuda. Olha, hoje eu tenho que sair mais cedo, então eu vou deixar esse trabalho aqui com você, você termina para mim, por favor? Aí você deixa o seu trabalho, faz o do outro e você fica sobrecarregado. Por quê? Porque é um codependente, precisa ajudar, porque as pessoas estão passando por dificuldades, então tem que solucionar os problemas delas, e elas são minhas amigas, né? São meus amigos, são meus parceiros de trabalho, são meus colegas. Eu preciso ajudá-los, né? E assim vai. São dinâmicas que vão se reproduzindo em todos os relacionamentos que se tem. Ana, as pessoas percebem isso, por exemplo, igual num ambiente de trabalho.
Porque às vezes as pessoas acabam, quem percebe às vezes é o outro e que se aproveita. Exato. A própria pessoa, e ela sabe que ela está se aproveitando. Sim. A própria pessoa não consegue fazer essa leitura. Não consegue. Inclusive, eu tenho Teve um momento, né, em um dado tempo que eu fiz atendimento, em que quando a pessoa entendeu isso, ela regalou um olho desse tamanho. Porque ela falou assim, nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Porque as pessoas precisavam e eu podia ajudar. Percebe? Ela se a anula. cegueira emocional que a pessoa tem por conta de como viveu a vida toda, então é normal para ela. Para ela está fazendo o que ela sempre fez. Nossa, mas é tão estranho a gente enxergar assim, né? Porque quem está pro lado de cá, a gente está pro lado de cá, a gente enxerga, fala, nossa, mas a pessoa está usando, você está sendo usada, criatura. Por exemplo, você foi fulano, teu marido, teu namorado, ou ela, ou ele, enfim... Já é igual Arthur Aguiar, já é a 16ª traição, não sei o quê, e a pessoa vai aceitando, vai se anulando. Sim. Nos seus atendimentos, Ana, até mesmo a título de um despertar ali para o pessoal que está em casa, quais são as ocorrências mais corriqueiras, as mais comuns, que as pessoas não se apercebem disso? As mais comuns são traição, tá vendo? né? E dificuldades de relacionamento com os filhos, porque os filhos começam a ter atitudes diferentes daquelas que a pessoa gostaria que elas tivessem, porque vão crescendo, né? Sim. Vão saindo daquela redoma onde você diz para mim, fica sentado aí agora, que eu vou fazer isso e você não sai daí. E aí você obedece, mas até uma certa idade, né? Aí começam a gerar os conflitos. Por quê? Porque aí a pessoa vai ganhando autonomia e vai tendo atitudes diferentes daquela que os pais gostariam, e aí eles vão buscar ajuda. Se eles tivessem mudado a postura quando o filho ainda era bem pequeno, eles não passariam por nada disso na adolescência. Nossa, a responsabilidade é nossa. Aliás, a responsabilidade sempre é nossa, né? Enquanto pais responsáveis pelos nossos filhos. E depois de um problema já manifesto, já lhe surgido, somos nós quem temos que ir atrás do prejuízo, ou de nós mesmos, aliás, de nós mesmos, né? E algumas pessoas ficam muito chateadas comigo, tá? Por quê? Porque elas dizem assim, você culpa tudo os pais. Ué? Só se olhar para trás. Mas aí, fazendo aquele papel do advogado do diabo, aí, né, com aquele filme, porque talvez ela teve uma infância e uma mocidade, né, de violência, né? Aliás, às vezes de extrema violência, até mesmo de violência sexual, de violência, né? E aí ela fala, mas ele foi meu agressor, né? Ela foi a minha agressora. E aí, Regis, e eu deixo bem claro isso, eu não culpo os pais. Eu mostro que tem uma repetição adoecida no sistema que começou ainda antes de você ser pai ou mãe. E aí, quando a pessoa começa a compreender isso, ela começa a entender que eu não estou falando da figura pai, mãe, eu estou falando das funções que são feitas. Porque eu, como mãe, eu tenho a função de ser mãe, função materna. Mas eu desempenho um monte de funções, porque eu sou uma mulher antes disso. Então, eu sou esposa, eu sou irmã, eu sou tia, sou amiga, né? E aí, a questão é que, muitas vezes, eu não sei o lugar dessas funções. E aí, vira um sistema disfuncional, em desordem, que às vezes eu quero ser amiga do meu filho e mãe das minhas amigas. Então, vira uma dificuldade imensa. Por quê? Porque o meu filho precisa de mãe. Ele não precisa de uma amiga. Ele tem os amigos para serem amigos, que são pessoas fora da família. E as minhas amigas precisam da minha amizade, não precisam da minha função de mãe. Elas têm mãe. Então, quando eu entendo isso, eu começo a dar para o meu filho aquilo que ele precisa e necessita de mim, que sou mãe dele. Eu tenho que colocar as minhas funções em ordem. A gente troca de papéis assim, inverte os papéis, troca, enfim... E não se apercebe disso, né, Ana? Não se apercebe. Você falou uma coisa que é verdadeira mesmo. Eu, antes de ser pai, eu já tinha essa mentalidade, e aí não sei se certo ou errado, mas agora... E você já é a 2ª ou 3ª profissional que me fala a mesma coisa. Nessas entrevistas, conversas, pai é pai, mãe é mãe, amigo, não. Aquela historinha, aquela conversa bonitinha, não, porque eu tenho que ser amigo do meu filho.
pai primeiro, né? Você tem que compreender, entender o seu papel de educador, de pai, enfim. O amigo... As pessoas acham, nossa, que crueldade. Isso não significa que eu vou ser um tirano com meu filho. Porque é uma visão distorcida. E a visão distorcida vai fazer com que a pessoa ache que, sendo amigo, o filho vai contar tudo. E o filho nunca vai contar tudo para o pai e para a mãe. Ele vai contar para o amigo algumas coisas, mas para o pai e para a mãe não. Então ele precisa de quem? Do pai e da mãe para dar para ele quais são os limites saudáveis. É pai e mãe que mostra isso. E mostra quando? Na fase de molde, dos 0 aos 5 anos, porque depois ele vai reproduzir isso. Então, se eu for pai, for mãe, na idade correta do meu filho, até que ele se torne maior de idade, que ele já tenha terminado a faculdade dele e ele vai cuidar da vida dele, eu preciso ser pai dele. Agora, depois, com certeza, ele vai ser meu filho, é meu amigo, porque ele vai vir me visitar por amor e não por necessidade de uma dependência financeira ou porque tem obrigação. Então, eu vou, tem que ir, né? Sou obrigado aí. Mas não que vem com aquela amorosidade, aquele prazer, com né? saudade, né? Então, aí, se você for pai na idade certa dos filhos, eles serão seus amigos na vida adulta. Mas se você quiser fazer o inverso, ser amigão dos filhos pequenos e depois, quando eles crescem, querer ser pais, isso não vai funcionar. Nossa, Ana, e a gente vê isso mesmo, hein? É o que a gente mais vê hoje em dia. Para você saber, aí você me corrija, tá? Para você saber se você está no caminho certo, é só você ver, por exemplo, olha para trás, ver quem foram as suas referências. Eu digo enquanto pai e mãe, né? Elas foram referências saudáveis, bacanas para você, e ver hoje você é pai e mãe. Qual é a referência que você acha ou que você, de repente, está transmitindo para o seu filho? Só aí, nesse balancete que a gente fizer, a gente já vai saber, né? Exatamente. Se a gente tem que mudar, que precisa mudar e no que precisa mudar. Sempre é necessário uma reflexão. E refletir, às vezes, dói. Encontrar de com a olhar gente assim, mesmo. olha, se eu fosse essa criança, que é o meu filho, eu me sentiria bem sendo tratado como a minha mãe me trata? Já é uma reflexão. Ana, pega leve. Ana, pega leve. O Joe Bubble, ele fala muito sobre isso, porque ele fala sobre a teoria do apego, né? E dentro dessa teoria do apego, quando a gente entende o que acontece entre mãe e filho, né? Pai, a gente vai entendendo todas essas dinâmicas e olhando com maior amorosidade. Porque o mais importante é entender que o mesmo amor que adoece também é o mesmo amor que cura. Então, se ele fica saudável, ele vai curar todas essas dificuldades, até mesmo no meu jeito de tratar o meu filho. Gente, olha, é impressionante como que a gente conversando e tendo as experiências e vendo... Gente, é só você olhar ao seu redor, ver os comportamentos que você reproduz, os comportamentos que às vezes os outros, né, as suas amigas reproduzem, os seus amigos reproduzem, para ver se aquilo é sadio, se é salutar e a tua própria referência também. Ô, Ana, por exemplo, o querer, igual, por exemplo, você estava falando aí num momento, me veio a palavra, eu vou perguntar para você... porque às vezes você falou uma coisa que eu pensei assim, o perdão, né? Ele é importante, mas aí tem pessoas que vão falar assim, mas eu não consigo perdoar. Se eu, joga a palavra perdão aí no teu colo, o que você falaria para mim? Joga a palavra perdão, porque assim, aí eu de novo vou fazer o papel daquele advogado, que você vai falar, aí eu vou falar para você, mas o meu histórico lá atrás foi de abuso, foi de violência, foi não sei o que, você quer que eu ainda perdoe o meu agressor? Pois é. Se eu te disser que a palavra perdão só pode vir de lá. Ele é o único que pode perdoar. Porque quem somos nós para perdoar alguém? Quando a gente se coloca no lugar de eu vou perdoar o outro, eu estou me colocando como se eu fosse muito maior do que o outro. E eu não sou. Somos iguais, né? Eu posso ter um agressor, ele me agrediu, eu fui a vítima. Quando eu, no meu coração, aceito que aconteceu e que eu agora preciso fazer algo com isso para que eu melhore, mas eu deixar a agressividade com o agressor dentro da aceitação, aí eu gero essa situação de perdão, porque o perdão, eu não posso perdoar ninguém, eu não posso tirar a culpa de ninguém, né? A palavra desculpa mesmo não existe.
É você querer que eu tire a sua culpa, né? Então é melhor que você diga, eu sinto muito. Eu sinto muito pela dor que eu te causei, né? E entre vítima e agressor, e entrar nesse contexto, nesse equilíbrio da aceitação pelo que aconteceu, o que aconteceu, que levou a acontecer essa agressão, e você se tornou a vítima, é um processo muito longo. Só que quando a vítima consegue olhar para o agressor e no seu coração sentir, eu deixo com você o que aconteceu e eu sigo o meu caminho daqui por diante, aí sim, agressor e vítima ficam em paz. Porque é difícil, né, Ana? Porque aquilo ali você gerou mágoa durante muitos anos. Muito tempo. E aí a pessoa chega até você, a profissional, e ela tem que ser muito sincera com você. Ela não pode mascarar ou maquiar os sentimentos. Falar, não teve tanta importância. Eu acho que o correto é, enquanto está diante da profissional, e no caso você, é falar assim, olha, não, eu tenho... É trazer esse material bruto para você. Sim, você imagina assim, um abuso. Eu imaginei isso. E agressividade, né? É um abuso, e principalmente quando vem de um membro da família, né? É muito difícil para a pessoa que passou por isso entrar nesse equilíbrio. Só que ela consegue, a partir de uma terapia, né, de responsabilidade, ela consegue sair dessa dinâmica de continuar naquele processo de vítima, para ela se tornar protagonista, né, da própria história. Deixa eu pegar um gancho, tá? Consteladora sistêmica. A pessoa chega com todo esse sentimento bruto, esse material bruto até você, tá? E aí, não combinei essa pergunta com você, já faço. Você sabe que comigo não tem... o que me leva, por exemplo, tem lá minha psicóloga, tem minha terapeuta, lindo, bonito, maravilhoso, mas eu vou para uma consteladora sistêmica. Qual que é o diferencial? Exatamente. Eu tenho um monte de colegas psicólogas que encaminham os seus pacientes que estão em terapia para que eu faça uma constelação com o paciente dela. Aí eu faço essa constelação, ele entende, né, porque eu faço a diagnóstica estruturada. Então, ele entende o que aconteceu, ele entende qual é o diagnóstico e qual a postura que ele precisa ter depois. E aí ele volta para a terapia e eu faço um relatório, né, para que a psicóloga possa entender o que ele não estava vendo e que ela também não estava conseguindo atingir durante a terapia. Não é porque a terapia tradicional ela é mais longa. E a constelação ela é mais pontual. Então a gente trabalha de uma forma que somos parceiros. Nossa, né? que interessante. E tanto no online como no presencial. No online. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre isso. Inclusive, você vai fazer... eu tenho a minha anotação aqui no meu tablet, mas o que você vai fazer agora em março? Pois é, nós iniciamos a 3ª turma de consciência sistêmica aqui em Jales. Bom, então você vai fazer o seguinte, você vai falar sobre isso já no próximo bloco, porque o break, e aí daqui a pouco a gente volta. Peraí. Seguinte, estamos de volta. Gente, larga até o tablet. O nosso último bloco de bate-papo. Eu falo para vocês que quando eu garro na conversa com a Ana, eu adoro conversar. Para mim, não é nem... Eu esqueço, juro para vocês, o Vitor sabe. Quando a Ana tá aqui, o Vitor tem que me puxar aqui no ponto, porque eu esqueço, né, que eu tô aqui conversando com vocês. Você consegue esquecer que tem câmera aqui, Ana, ou não? Você não acostumou, né? Você acredita que de vez em quando eu preciso olhar assim, né? Mas ainda não acostumei. Não tenho toda essa intimidade que você tem com o set de filmagem. Não tenho não, meu amor. É que aqui se torna a casa da gente, uma das casas da gente. Ana Cláudia, terapeuta sistêmica. Os nossos 2 primeiros blocos foram assim. Se você está chegando agora, volta lá. Rebobina a fita, vai lá no Facebook e no YouTube, você pode assistir a gente, viu? Qualquer hora, em qualquer momento. E aí a gente começou a falar, inclusive, de dependência e codependência. Depois nós já fomos aí para outros assuntos, né? Aquelas repetições de comportamentos. E aí eu já cutuquei a Ana, a terapeuta sistêmica, se ela tem aí ainda, enfrenta uma certa resistência por parte das pessoas. E no último bloco ela acabou me revelando que não. Claro que tem uma certa resistência, mas uma coisa que eu achei interessante, ela trabalha também em parceria com os psicólogos tradicionais, né, Ana? Sim, e é uma parceria que dá certo, sabe?
porque eu faço atendimento e ele volta para a terapia. Então, ele dá continuidade de tudo aquilo que ele viu na constelação. Então, aí ele tem um avanço imenso. Então, para o profissional, né, o psicólogo que está trabalhando com esse cliente, é muito bom, porque ele tem um avanço rápido, e para o cliente também. Agora, Ana, vamos tentar desenhar para quem está lá em casa, terapeuta sistêmica. Eu vou tentar desenhar para ficar mais fácil para você que está em casa. Eu tenho uma bronca disso, o pessoal fica nesses preconceitos da vida, isso me irrita. Né? Já acharam que é macumba, Ana? Já. Sabia! Já acharam que é macumba, Ana? Já, principalmente quando eu faço os atendimentos em grupo. Porque aí as pessoas sentem realmente, né, por ressonância, o que elas estão representando. Que não é um sentimento dela, mas sim do campo. E aí as pessoas falam assim, aquilo lá é espiritismo, é macumba. Então, falam né? isso? Já falaram. Até que entenderam. Quando entra no campo, quando tem a oportunidade de sentir ou até estudar, né? Aí a pessoa começa a compreender como é que isso acontece, e aí elas começam a perceber o quanto é pontual. E outra coisa, né? Como eu faço leitura corporal, e aí eu vou falando para a pessoa, né? Você se sente assim, 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 diante de algumas situações, né? Aí a pessoa pega e fala assim, com quem você conversou antes de eu entrar aqui? Falei, com ninguém. Não, alguém te falou de mim. Deixa eu só dar um recado aqui na geral, que o último que ela fez isso aqui na produção saiu, tá? Ó, Ricardo, a cara do Rica. Só vou dar um recado na geral. O último que ela fez essa leitura saiu. Falei tanto dos comportamentos dele, né? Porque, Ana, é difícil. Eu não faço nada de graça, não. Eu pego dessa brincadeira para trazer como exemplo, né? Porque é difícil a gente lidar com os nossos problemas. A vida da gente já é tão corrida, já é tão sofrida, já é tão dolorida. É tão frustrante a nossa vida, Ana. Sim. Muito frustrante, né? Que aí às vezes parece que a gente faz e não sai do lugar, né? As coisas não param de acontecer. Parece que você não consegue respirar. E essas pessoas que não conseguem respirar, elas ficam assim, sem foco. E sem uma luz no final do túnel, elas não sabem mais o que fazer. E elas continuam vivendo naquele mecanismo no automático, né? O dia passa, a noite passa, o mês passa, o ano passa. E ela fala assim, eu não sei o que eu fiz, eu não sei nem por onde eu passei. Por quê? Porque estão desconectadas totalmente do seu próprio sentir, né? Bom, Ana, pegando aí esse gancho, enfim, aí agora, né? Claro, não posso deixar de falar, Jales tem essa delícia, com todo respeito, viu, Ana? Porque é uma delícia conversar com a Ana e essa delícia de pessoa. O que você vai fazer agora em março? Tem o teu curso lá, né? Isso, Regis. Dia 12 de março nós iniciamos a 3ª turma de consciência sistêmica em Jales. E não só Jales, né? Toda a região, Mato Grosso do Sul, Minas, porque as pessoas vêm, passam o final de semana em imersão e voltam para suas casas. Então, assim, é de toda a região aqui, porque fica muito próximo, né? Então, aqui Araçatuba, o ano passado até nós tínhamos uma aluna que era daqui de Araçatuba, que é daqui, e é muito fácil, né? Porque o curso acontece no hotel, então aí a pessoa já pode ficar no mesmo hotel que é o curso. E então, assim, e Jales é uma cidade, assim, muito receptiva também, é uma oportunidade da pessoa sair de onde está, mas ir para um lugar muito perto para fazer essa formação. E essa formação, ela tem a duração de 9 meses e é uma vez por mês. É como se fosse uma pós-graduação. Só que ele é um curso para mudar os seus referenciais. Ia perguntar agora. Ele é um curso para mudar os seus referenciais, porque cada módulo você tem 6 subtemas e a cada tema você trabalha as suas necessidades intrapessoais, interpessoais, né? Que o intrapessoal é você com você mesmo. O interpessoal, você com o outro, e o sistêmico, você dentro do sistema. Então, além de você ter o conteúdo teórico que você aprende sobre todas essas dinâmicas que eu acabo de conversar aqui com vocês e venho sempre, e ainda entende o que acontece dentro de você em relação a essas dinâmicas, em relação ao seu comportamento com as outras pessoas e o seu comportamento dentro do sistema. Então, você tem uma transformação, uma desconstrução de
do que você vivenciava e você parte para um novo ciclo de vida a partir dessa formação. Ô, Ana, esse curso, quem pode fazer? Quem quer se entender, duas perguntas pelo preço de um. Quem quer se entender, né, igual eu no meu caso, se eu quero compreender a situação, modificar alguma coisa em mim, né, que eu acho que deva ser modificado, algum comportamento que para mim não está legal. Agora, por exemplo, nessa nova fase, ser pai, estou sendo pai, quero modificar algum comportamento que eu identifiquei que em mim não está legal. Ok, eu posso fazer. E, outra pergunta, ou eu posso também fazer, ok, não tenho isso, eu quero fazer para me tornar uma pessoa assim como você, uma consteladora. Quem pode fazer? Exatamente. Nós servimos a dois públicos ao mesmo tempo. Por quê? Porque como o curso é altamente terapêutico, você trabalha as suas questões, então pode ser para qualquer pessoa que queira olhar para si mesmo, que queira ter uma ampliação de consciência para mudar os seus referenciais e melhorar consigo mesmo. Então, assim, ser um pai melhor, ser uma mulher melhor, ser uma esposa melhor, ser um profissional melhor. Tudo esse curso vai suprir. E se você, no meio do curso, fala assim, nossa, eu estou adorando isso. Será que eu posso seguir esse caminho? Será que eu posso também atender as pessoas com a metodologia? Sim, você pode também se transformar num terapeuta. Ou um empresário, né? Então ele vê que na empresa dele, ele vivencia muitas dinâmicas, né? Dificuldades em colocar as questões, as pessoas para conviverem de uma forma mais agradável. Ele fazendo esse curso, ele consegue trazer essa visão sistêmica para dentro da empresa dele e vai funcionar tudo com maior agilidade e leveza. Um professor, né, que ele é professor e ele faz essa formação, ele vai olhar para o aluno dele, ele vai olhar para o trabalho dele, para a escola que ele trabalha de uma forma totalmente diferente e vai poder ajudar outras pessoas com essa visão e ajudar a si próprio. Tá? Então, um médico, por exemplo, que faz essa formação, ele traz para o consultório dele um atendimento humanizado. Porque ele muda os referenciais, o olhar dele para o paciente se transforma. Então, nós temos vários médicos que já fizeram essa formação e aplicam essa formação nos seus atendimentos. Às vezes, como o marido aqui da Juliana, que ele é médico e é pediatra, quando o bebê nasce, porque ele entende já essa questão, quando o bebê nasce, ele já olha nos olhos do bebê e diz, eu vejo você, e faz esse processo com a mãe. Então, traz uma mudança muito grande para a criança, que inclusive ele estava dizendo para mim, a criança, ela para de chorar na hora, quando ela olha nos olhos da mãe, e a mãe diz para ela, eu vejo você, e diz o nome da criança para ela. Olha. Porque cria-se uma conexão entre o olhar, porque ela acabou de sair de um lugar traumático, porque o parto é traumático para a criança, e aí ela vem para o ventre, para o peito da mãe, e a mãe olha nos olhos dela e recepciona e fala, eu estou aqui, né? Eu estou presente para você. Então muda totalmente. Então, um médico que tem essa ferramenta nas mãos de olhar com esse olhar diferenciado para o seu paciente, ele transforma os seus atendimentos. Olha, eu fico assim pensando, né, que mais pessoas queiram se transformar, queiram se modificar, né, que mais pessoas queiram se humanizar, né. Ô, Ana, quem quiser fazer, como que eu tenho que Pois eu vou deixar para você, né, aí com o Vitor, o site, ela né? já tá até íntima já, viu? Conta uma coisa para vocês. Antes da gente começar o programa aqui, a danada tava sentada ali, junto com a Ju, ela pegou e falou assim, ô Vitor, alguma coisa, ô Vitor, não sei o que eu vou mandar pro Vitor, eu só tô aqui ouvindo. Eu falei assim, gente, mas olha o grau de intimidade da entrevistada com a produção. Graças a Deus, ainda bem. Porque a primeira conversa, Ana, a primeira foi você com o Vitor, o seu primeiro contato foi com o Vitor, né? Foi. Porque o Vitor que chamou você no remoto naquela época, né? Foi. É verdade. Foi. E o que você vai deixar com o Vitor aí? Então, O Vitor coloca inclusive na tela aí ele agora. já está colocando aí para vocês o site, né? E pode me chamar pelo telefone também, 17 996016142, ou
pelo próprio Instagram. Pelo Instagram, né? Tá. O @anaclaudia.43 também, né? Que pode chamar. E aí eu tenho uma certa... Isso vai ser... Quando vai ser? Dia 12 de março. Dia 12 de março, que vai ser um sábado e um domingo. Isso. E aí aquela história, né, gente? Não deixe para depois, né? Porque quando a gente fala assim, o Regis tá querendo... Não tô querendo nada, não. Tô querendo. Aliás, tô querendo. Eu quero que você deslanche, avance na vida, vai para frente. Seja dono da sua vida. Que é uma oportunidade da pessoa trabalhar suas emoções, porque nós estamos praticamente saindo aí de uma pandemia que foi estressante, que assim, debilitou emocionalmente muitas pessoas, né? E tem muitas pessoas que tiveram o quê? A perda de entes queridos, e é preciso processar esse luto, né? Na última turma, inclusive, infelizmente, uma das nossas alunas havia perdido o marido. Sim. E a formação para ela foi muito importante, porque ela trabalhou suas emoções, esse processo do luto com a formação, e isso fez com que ela tomasse uma nova postura, porque ela tinha 2 filhos, né, para ela ajudar nesse processo também. Então, para ela foi transformador, e hoje ela está sendo aí uma excelente profissional. Bom, eu adoro, viu? Sentar, conversar com a Ana mais ainda. Produção, estamos indo embora. E, Ana, mais sucesso para você, tá? Que você tenha aí desejo sempre para você o melhor. Aí eu com a Ana foi assim, olhei e me apaixonei. E assim, não minto para vocês. Ela senta aqui no sofá, eu nem me preocupo com o que a gente vai conversar. Como ela vem aqui uma vez por mês, toma. Eu só falo para ela, eu só mando a agenda, tal dia, tá? Eu pergunto para você que a gente vai conversar? Não. Eu nem pergunto que a gente vai conversar, porque é tão gostoso, porque eu sei que é isso que você também passa na sua casa, né? São essas amarras que você tem, essas âncoras que você tem e que a gente não tem coragem de conversar, às vezes nem com a gente mesmo. A gente não tem coragem de assumir que nós não somos, que estamos depressivos, que estamos passando por um momento, né, de tristeza, que estamos passando, né? E a gente pode passar. E tudo bem. Né? E tudo bem, né, Ana? Ana, Precisa passar, né? Amor, um beijo pra você. Agora o Vitor já mandou embora. Um beijo pra você também, e eu espero você nessa formação. Me convidou, gente. Eu já tô aqui fazendo alguns esquemas aqui que eu já bolei aqui na cabeça, vou ver. Então pra você...